Na lição de hoje estudaremos sobre Acabe e o profeta Elias, a diferença das decisões tomadas por Acabe e as consequências ao reino de Israel, como também a situação de Elias em preservar-se obediente a Deus, trazendo a sua fidelidade e os mandamentos de Deus. Portanto, não saia daí, ative o sininho, inscreva-se no canal, divulgue o nosso trabalho. A lição de hoje, a lição de número 3, datada do dia 18 de julho de 2021, com o título Acabe e o profeta Elias. O texto áureo está em Deuteronômios, capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A verdade prática Deus é Pai de amor, de bondade e de misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Hoje falaremos do rei Acabe, que a Bíblia considera um dos reis mais perversos, mais maldoso em Israel, que mais trouxe prejuízo para a nação de Israel. Então, durante o reinado de Acabe, ele permite coisas terríveis, como o pecado, como que o povo se desviou-se do temor do Senhor nosso Deus, além da desobediência instalada no seu reino, no seu coração. Ele casou-se com Jezabel. É muito conhecida essa história de Acabe com Jezabel, o casamento que ele fez com Jezabel nesse episódio, desviando-se totalmente do caminho do Senhor e trazendo para Israel um prejuízo. Jezabel, que ela é dos Sidônios, o nome Jezabel significa Baal é Senhor. O próprio nome dela já está exaltando a Baal. Quem é o príncipe também pode significar o nome Jezabel. Onde está o príncipe? E aqui está escrito na Bíblia que sucedeu que, como se fora coisa leve andar os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou a ele. Então, o texto da Bíblia diz que para Acabe cometeu os mesmos pecados de Jeroboão, aqueles pecados da idolatria, onde ele trouxe para Dan, para Betel, o bezerro de ouro, que a Bíblia já condenou. Estudamos na lição de número 2. E nessa lição de número 3 diz que Acabe repete os pecados de Jeroboão como se fossem coisas leves, porque ele fez coisas mais graves do que isso. Foi e casou com Jezabel, que era totalmente contrária às leis divinas, e também o povo diferente, o povo até adversário de Israel, casou com Jezabel e trouxe ela para Israel, e ela então foi o mentor de toda a idolatria, todo o sincretismo, toda a desobediência, a devassidão no meio do povo de Israel. Então Acabe, por isso, é considerado como um rei mau, como um rei perverso, como um rei que introduziu a maldade no coração do povo, o distanciamento de Deus, as consequências que todo o povo de Israel sofreu em detrimento da sua idolatria. Em contrapartida, nós temos o profeta Elias, que o nome do profeta Elias já diz Deus é Jeová, ou até mesmo uma referência ao Deus que Israel servia. E o texto diz que ele era de Tisbe, que era uma região de Gileade, a leste do Jordão. Então é chamado do Tisbita, a leste do Jordão, uma região de Gileade, onde é a origem do profeta Elias. Então este casamento de Acabe com Jezabel lhe trouxe consequências das escolhas erradas que ele fez. Primeiro, porque ele casou errado. Foi buscar Jezabel, que era totalmente influenciada e influenciava na sua região de Sidom, com Azerá e com Baal, esses dois deuses fortes da região, que Jezabel então fazia com que o povo se encurvasse a ela.
E devido a essas consequências de casamento foi que Jezabel começou a ter a mão sobre o reinado de Israel. Começou a dar cartas, a dar ordens, a fazer com que ela fosse uma espécie de primeiro-ministro de Israel, que dominasse sobre a vida de Acabe, de fato, como dominou, influindo até nas vontades de Acabe. Jezabel dominou essas vontades, fazendo com que elas fossem concretas através de atitudes drásticas. Das consequências ou dos pecados que ela fez, a perversidade dessa rainha, uma delas foi quando Acabe queria a vinha de Nabote. E Nabote disse para ele que a vinha era inegociável, que a vinha era pertencente à geração dos seus pais. Então tinha um valor, tinha um sentimento maior do que o valor em dinheiro. Então era um valor familiar, sentimento de herança e etc. E Acabe se entristeceu, então a rainha perversa provocou a morte de Nabote, perversamente. Então, e com isso foi uma consequência drástica que ela fez, porque trouxe a morte de um inocente, de uma pessoa que estava corretamente, por ser uma pessoa correta e inocente, ele morre injustamente pelas mãos de Jezabel. Então começa a perversidade desta rainha, porque Nabote traz lições grandiosas, porque a vinha que ele tinha valor sentimental e era inegociável, enquanto que Acabe tinha em mente simplesmente um negócio, em se dar bem. E às vezes nós temos em nossa vida muitas heranças de religiosidades, de familiares, de educação, de tantos outros valores morais que às vezes as pessoas negociam, que às vezes por causa de uma posição, de uma fama, de um dinheiro, negociam a sua própria vida de moralidade, eles estão negociando. Então são lições que a revista traz para a nossa vida, que há valores inegociáveis. Os valores do Evangelho na nossa vida são inegociáveis. Não precisamos negociar os valores cristãos, os valores familiares, a respeitabilidade, valores educacionais. As pessoas muitas vezes passam por cima disso em busca de poder, em busca de liderança, em busca de posição. E nós devemos ser não como Acabe, que cobiçava as coisas alheias, mas ser como Nabote, que sabia valorizar aquilo que ele ganhou. E nós às vezes ganhamos de Deus uma certa posição, certos atributos, certos dons, ou até mesmo fruto do Espírito, e isso não pode ser negociado, porque tem valores além dos valores de negócios, valores políticos. Então nós precisamos ter isso em mente. O cristão autêntico, ele tem Deus acima de todas as coisas, tem os seus valores, tem as suas crenças, tem a sua educação familiar, e para que alcancemos qualquer posição, seja político-religiosa ou não, de liderança ou não, ou de partido ou não, nós não vamos negociar esses valores que estão acima da nossa capacidade. São valores inegociáveis. E nós observamos sempre presente no reino de Israel a idolatria, que tanto é rejeitada, inclusive nos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. E então a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. A idolatria, além de ser a adoração à imagem, é o oferecimento a sacrifícios, a imagens, adoração a deuses falsos, também idolatria, serviço prestado a outros deuses, se prestar serviço a outros deuses, isso é idolatria. Ter temor a outros deuses também é uma forma de idolatria. A adoração ao verdadeiro Deus, mas por meio de alguma imagem, você adorar a Deus verdadeiro, mas por meio de alguma imagem, algum intermediário que não seja Jesus Cristo, então é uma idolatria. As pessoas, alguns adoram até demônios, que também é uma idolatria. Manter ídolos no próprio coração, seja ídolos cristãos ou não, cantores ou não, pregadores ou não, artistas ou não. Então tem pessoas que às vezes deixam de cultuar porque o seu ídolo vai cantar, o seu ídolo vai pregar, o seu ídolo vai jogar. Então deixam de ir na igreja, deixam de entoar louvores, deixam de oferecer um culto congregacional.
Então a adoração aos espíritos dos mortos também, idolatria, a cobiça, a sensualidade, todas essas questões são relacionadas à idolatria e a Bíblia condena todas estas práticas. Então, quando a Bíblia fala da idolatria, já está falando desde o Antigo Testamento. Deus é um Deus supremo, que precisa estar em nosso coração, ocupar em nosso coração a primazia. Ele deve ocupar o nosso espaço, a nossa vida, o centro das nossas orações, meditações, as nossas mensagens, os nossos louvores, a nossa fala, o nosso viver de uma forma geral. Cristo ele deve ser o tema central. Tudo que vamos fazer meditando em Cristo, ou fazer para a glória de Cristo, para que Ele apareça, e não nós nos que apareça. O segundo tópico, Elias prevê a grande seca e a intervenção divina. Então Elias, ele chega e profetiza que durante 3 anos e 6 meses não haveria chuva sobre Israel. Inclusive, esta seca é uma consequência da desobediência das leis divinas. Quando observamos em Deuteronômio 28, está dito lá que aqueles que servissem a Deus com fidelidade, obedecendo os seus mandamentos, teria chuva, uma das bênçãos, para que a semente produzisse, o gado sobrevivesse. Mas a consequência da desobediência das leis do Senhor era uma delas, falta de chuva, a seca, porque aí a semente, o trigo, a cevada não produziriam. Então as pessoas passariam necessidade por causa desta desobediência aos mandamentos do Senhor. Então, sobre a palavra de Elias, 3 anos e 6 meses não haveria chuva em Israel. Não que o poder era da palavra de Elias. A nossa palavra em si ela não tem esse poder de trazer nada à existência. Mas se você olhar em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18, está dito que Elias orou a Deus, pedindo, rogando que durante esses 3 anos e 6 meses não houvesse chuva, até porque era um mandamento divino, uma consequência da desobediência de Acabe com Israel. Então, assim foi. A consequência da desobediência veio a seca. Deus interveio, a intervenção divina por causa da atitude do pecado de Acabe. E mesmo assim Acabe não se arrepende. Não se arrepende. Veio 3 anos e 6 meses de seca, o gado morrendo, as ervas morrendo, não havia produção de milho, de cevada, de trigo, de nada, porque tudo depende da chuva. E o povo começou a passar fome e sede, mas Acabe ainda estava iracundo, estava irresponsável, irremediável, porque ele estava procurando Elias por todas as partes, por todas as nações, como ele mesmo diz, em busca da presença de Elias, talvez para que Elias orasse, ou para que ele se justificasse, ou se arrependesse, ou até alguma maldade que ele queria fazer com Elias. Então, o preço da desobediência a Deus trouxe essas consequências. Inclusive, afetou até aqueles que eram fiéis, porque não era somente Elias, mas 7.000 ainda estavam sobre o reino que não se dobrava às idolatrias de Acabe e Jezabel. Mas Deus ordena para que Elias fosse a viúva. Deus ordena para que Elias fosse a um ribeiro de Querite. E ali Deus o sustenta, mostrando a provisão de Deus, o cuidado de Deus com aqueles que permanecem fiel à sua palavra. É interessante dizer que apesar de todas essas situações em que estamos vivendo, situações pandêmicas, Deus ele cuida dos seus, cuida dos fiéis. No caso de Elias, Deus estava cuidando de Elias. Os outros demais 7.000 que não se dobravam, estava indo água e pão. Então Deus estava dando o sustento para que os seus permanecessem. Deus é um Deus que cuida dos seus, que zela dos seus, daqueles que são obedientes, daqueles que são os fiéis. Deus sempre preserva o escape para estes. Deus sempre abre porta onde não há portas. Deus sempre mostra a sua proteção, a sua provisão para aqueles que estão diante de si com o coração voltado simplesmente para Deus e que fizeram um propósito de não se desviar dos caminhos do Senhor e nem da lei do Senhor, mas que apesar das circunstâncias, apesar das consequências, continuam servindo a Deus com fidelidade. Então Deus envia Elias para o ribeiro de Querite e ali ele é sustentado. Mas quando o ribeiro seca, Elias é enviado para a viúva de Sarepta, como diz o texto bíblico, e veio a palavra a ele,
a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. Sarepta era uma cidade fenícia a 15 quilômetros de Sidom, que era a terra de Jezabel. Então observe só, o nome Elias é Deus é Jeová. E dentro de Israel, Jezabel veio para Israel com o nome Jezabel, dizendo: quem é o Senhor? Ou quem é o príncipe? Ou onde está o príncipe? Essas interrogações no nome de Jezabel, dizendo quem é o Senhor, quem é o príncipe, onde está o príncipe. O nome de Jezabel significa isso, dizendo, o nome dela era sugestivo, o nome dela estava sugerindo que há um outro príncipe, que há outros deuses. Ela trouxe então Baal e Azerá para que o povo adorasse, dizendo que estes verdadeiros príncipes deveriam ser adorados, e estes eram os verdadeiros deuses. Então o povo abraça essa sugestão de Jezabel. Mas Deus envia Elias, que o nome Elias significa Deus é Jeová, lá para a região de Jezabel, para Sarepta, para a região de Sidom, para mostrar para aquele povo que Deus é Jeová. Mostrar para a descendência de Jezabel que Deus é Jeová. E ali na casa daquela viúva, Deus irá fazer milagres através de Elias, para mostrar para aquela viúva e para as da região. Deus é o Deus de milagres, Deus é o Deus soberano. Quem é Deus Jeová? E mostrar quem de fato é o Deus Jeová. Então, enquanto ali em Israel, Jezabel está impedindo Deus de agir, impedindo o povo de buscar a Deus, impedindo que Deus fosse adorado, ali na região de Tiro e de Sidom, Elias está fazendo milagre. Deus está providenciando para a viúva, para o seu filho, e também cuidando do seu servo, o profeta Elias. E ele está guardado de toda a busca de Acabe. Então vejam, os milagres de Deus acontecendo ali. Observem que a viúva disse que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, que faria para ela e para o filho, que dava só um bolo para os dois, e eles morreriam. Então, a fé é colocada em evidência. O profeta diz: faz primeiro para mim, depois você vai fazer para ti. Porque fazendo isto, a farinha da panela não faltará, o azeite da botija não acabará. E aquilo desperta a fé da viúva. Então, de fato, ela faz a única porção que tinha, que era para si e para o filho, e dá para o profeta. Ninguém em sã consciência faria isso, tirar dos filhos para dar para o profeta. Nenhuma mãe teria o único bolo, o único pão, o único alimento, tiraria do filho e de si próprio, principalmente do filho, e daria para um estranho que ela não conhecia. Mas ali a fé foi colocada em evidência, e Deus ele opera através da nossa fé. Quando executamos a nossa fé, os milagres acontecem. Quando colocamos em evidência a nossa fé, fé de acreditar no milagre, a fé como dom, aí Deus vai operar o milagre, como operou na vida da viúva. E ali, quando ela fez essa atitude, acreditando que aquele homem era o profeta de Deus, então Deus agiu através do milagre da multiplicação. Então multiplicou na vida da viúva o azeite e a farinha. E todos os dias daquela seca, todos os dias eles tinham um alimento diário, tanto ela quanto o filho, quanto o profeta de Deus. Então Deus se fazendo notório em região onde era de Jezabel, mostrando quem é de fato Jeová, quem de fato é Deus nas terras estranhas. E não somente aonde o povo rejeitou o Deus Jeová para adorar Azerá e Baal, mas também indo para quem o recebesse. Todo quanto recebeu, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. O terceiro tópico, o encontro de Elias com Acabe. E Acabe estava com o coração endurecido. E o texto diz assim que: e foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Uma fome extrema. E observe as palavras de Acabe para Elias: vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse. Observe as palavras de Obadias para Elias, porque Obadias estava em busca de Elias por ordem do rei Acabe. E disse Obadias a Elias: vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. Dizendo eles: aqui não está. Então juramentava os reinos e as nações, se eles não tinham achado. Então Acabe fazia com que os demais reinos e as demais nações juravam
se de fato eles não tinham encontrado Elias. E Deus havia escondido Elias em terras que talvez Elias não imaginava, na terra de Jezabel, na terra onde a Jezabel dominava ou era conhecida, e ele estava ali resguardado. Então a busca por Elias era uma busca de resposta. Por que estava a chuva naquele período? Por que estavam sofrendo estas consequências? E às vezes até a maldade, como eu disse a princípio, Acabe intentava sobre a vida de Elias, como Jezabel intentou posteriormente. Então, quando Obadias introduziu Elias na presença de Acabe, a primeira pergunta de Acabe para Elias foi esta: és tu o perturbador de Israel? Então Elias responde para Acabe dizendo: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalens. Então ele foi claro, foi corajoso e verdadeiro a dizer: eu não tenho perturbado. Simplesmente eu fiz aquilo que a lei dizia, que na desobediência da nação de Israel viria consequência, que era a sequidão, a falta de água. Então, mas esta falta de água viria pela desobediência do rei ou da nação, desobedecendo os mandamentos do Senhor. Então eu não sou o perturbador de Israel, mas tu, a tua casa, a casa de teu pai, que tem perturbado Israel quando se distanciam dos mandamentos de Deus, quando ignoram os mandamentos de Deus e vivem uma vida de idolatria, de pecado, de devassidão. Então Elias falou a verdade para o rei Acabe. Às vezes nós precisamos falar a verdade quando alguém, alguma liderança, algum líder se desviam dos caminhos do Senhor, porque sabemos das consequências da desobediência e sabemos disso. E com isso veio uma sequidão espiritual em Israel, onde a manifestação de Deus não era presente, onde eles estavam adorando a Baal, a Zerá, que nada poderiam fazer, eram deuses mortos, e uma adoração morta simplesmente de barulho, de retaliações que Jezabel implantou, e tirando o povo de uma adoração verdadeira, onde Deus se manifestava, onde Deus falava através dos profetas, onde Deus abençoava e trazia o resultado das bênçãos divinas para o povo. Então, além da sequidão material, da falta de água, também havia a seca espiritual. Eles não conseguiam receber a presença, ou sentir a presença, ou ouvir a voz do seu Deus, porque estavam distantes. A idolatria causa a distância de Deus. A idolatria, quando concentramos, canalizamos as nossas adorações, os nossos serviços para outros deuses, o nosso Deus fica em silêncio, fica afastado. Nós mesmos é quem o distanciamos, ou nós nos distanciamos dele, porque não é Deus que abandona o homem, é o homem que vira as costas para Deus e vai para outros caminhos que, como diz a Bíblia, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são o caminho da perdição. E devido a essa sequidão espiritual no reino, Elias vai propor uma proposta para que a nação de Israel tome uma decisão para saber de fato quais são os mandamentos de Deus e quais são as consequências de se distanciar do mandamento de Deus. Ele propunha que o Deus verdadeiro falasse, porque o povo agora estava confuso. A falsa doutrina deixa o povo confuso, a falsa religiosidade deixa o povo confuso, a falsa religião traz confusão mental. Então Elias precisava disseminar, tirar do coração do povo esta confusão que eles tinham, essa dúvida que eles tinham em relação ao próprio Deus. Então depois que Elias se encontra com Acabe, ele propunha um encontro no Monte Carmelo. O Monte Carmelo é uma cadeia montanhosa que fica, que beira, fica ali a 30 quilômetros do vale de Jezreel, que é o Meguido, que é onde é considerado o vale onde Salomão aparelhava os seus cavalos, os seus exércitos, o vale de Jezreel, uma planície grandiosa. E o Monte Carmelo se tornou o símbolo da religiosidade de Israel, símbolo religioso de Israel, um monte muito considerado, um monte muito visitado, muito conhecido. E ali, naquele símbolo da religiosidade, Elias faz uma proposta, dizendo: vamos fazer um desafio, e o Deus que responder com fogo será o Deus verdadeiro, porque o povo ele precisava de discernimento, o povo precisava acordar, o povo com as doutrinas de Jezabel, com a introdução
da idolatria no seu meio, o povo estava com a visão espiritual ofuscada. Este é o perigo de quando nós estamos com a vida espiritual apagada. A Bíblia diz, não apagais o Espírito Santo de Deus, não apagueis o Espírito Santo de Deus. Não extinguis, não apagar, deixar que as operações espirituais, elas atuem em nossa vida por causa de qualquer outra situação. Então precisamos ter cuidado para com a nossa vida espiritual, sempre estar em sintonia com o nosso Deus, em comunhão com o nosso Deus, ouvindo a sua voz, praticando os seus mandamentos, traz então uma vida espiritual pautável. O que é uma vida espiritual? A vida espiritual é a nossa comunhão, chamada de koinonia, que é a ligação entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Quando Deus comunica com o homem uma visão, uma revelação, a sua presença, os seus mandamentos, o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. E esse nosso espírito ou alma comunica com o corpo, através da fala, através dos gestos, vamos dizer qual que é a perfeita e a vontade de Deus. As visões de Deus, ela vem do Espírito de Deus para o nosso espírito e alma. As revelações, as profecias de Deus vêm do Espírito Santo de Deus para a nossa vida espiritual, que é através do Espírito e da alma. E ele vai dizer as vontades divinas. Mas quando o homem se afasta de Deus, esta koinonia, essa comunhão, ela é cortada. É como se fosse um fio elétrico entre a tomada e entre a lâmpada, aonde você corta o fio e a tomada e a lâmpada perde a sintonia. Você pode passar o dia inteiro ligando a tomada que a lâmpada não acenderá. Então assim também é o nosso espírito e a nossa alma, a koinonia, a comunhão, que é a vida espiritual, que chega até o Espírito de Deus. Mas quando a idolatria entra na vida humana, ela corta essa sintonia, essa ligação entre o Espírito de Deus e a alma humana, ela é cortada. Aí nós não temos mais a presença de Deus, não sentimos mais a presença de Deus, não ouvimos a voz de Deus, não sentimos a comunhão com Ele, as revelações, as visões ficam bloqueadas. Isso aconteceu com o povo de Israel porque eles estavam introduzindo na sua vida os Baalins, Azerá, a sua adoração, o seu louvor agora era voltado para Baal, a sua vida, tudo, a sua petição estava concentrada nesses deuses. Então eles afastaram Deus verdadeiro da sua própria vida, introduzindo esses ídolos que nada fazem, nada entendem. Estavam confusos, estavam sofrendo, estavam uma vida seca, não só a vida material, mas também a vida espiritual. Uma sequidão tomou conta de Israel. O povo agora já desconhecia os mandamentos de Deus. Gerações novas que estavam crescendo, que estavam aparecendo, já estavam crescendo dentro de um sincretismo religioso, de uma idolatria desvairadas, e não conheciam mais os mandamentos divinos. Então era preciso chegar novamente a Deus, ouvir a voz de Deus, fazer propósito com Deus. Foi o que Elias fez, propôs no Monte Carmelo, um desafio que se o Deus que respondesse com fogo, de fato, fogo do céu, seria o Deus verdadeiro. Então o povo deveria adorar ao Deus que trouxesse respostas. E com isso trouxe os profetas de Baal e os profetas de Azerá, para que clamasse ao seu Deus, enquanto Elias posteriormente clamaria ao Deus verdadeiro, que é o Deus Jeová, que Deus que Israel conheceu, que agora se distanciou dele, para que ele se manifestasse com fogo. E a nação decidiria se queria servi-lo ou não. E essa proposta fez com que Acabe aceitasse, e todos subiram para o Monte Carmelo para este grande desafio, porque o povo agora estava precisando ouvir a voz divina. O povo estava precisando voltar seu coração para o Deus verdadeiro, pelo qual eles se distanciaram com as propostas de Jezabel. Então vejam que a idolatria causa um afastamento e esfriamento, e até perdem a liderança aqueles que se distanciam de Deus com propostas secundárias. E Acabe então já não tinha mais as rédeas na sua mão, mas sim a sua mulher Jezabel, que introduziu na nação de Israel todos estes pecados, com as suas consequências, dos quais eles estão vivendo agora e dos quais estamos falando. Então concluímos essa lição, falaremos do desfecho desse encontro de Acabe com os profetas de Azerá e
Baal na quarta lição. Na próxima lição, não perca, venha assistir o desfecho, o que aconteceu e as lições tiradas deste encontro, deste acontecimento à altura do reino de Acabe. Então não perca, venha na quarta lição. Mas concluímos aqui dizendo que apesar da grande misericórdia de Deus de permitir que Elias chegue até Acabe e o exorte e o explique a retomar o caminho do Senhor, Acabe não retoma, Acabe não dá a meia volta, Acabe não se arrepende, e por isso a sua ignorância, a sua sequidão espiritual permitiu que o seu reino fosse atingido e fosse tirado dele. Terminou um final trágico, uma morte trágica de Acabe, quanto de Jezabel, devido às consequências das escolhas erradas que estiveram no povo de Israel. E também a história dele não foi uma história boa, ficou inserido na história dos reis de Israel como Acabe, um dos reis mais perversos, um dos reis mais maldosos e que mais trouxe prejuízo espiritual para a nação de Israel. Acompanhe o desfecho dessa história na próxima lição e que nessa lição você tenha uma aula abençoada. Que você, professor e professora, consiga dar lições preciosas para a sua classe, que eles sigam os seus conselhos e que a vida espiritual desses alunos cada dia mais possa ser um sucesso. Deus abençoe.